Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém. Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Amém. Fique um pouquinho de pé ainda comigo, não se sente. Pensa você quando você vai visitar alguém na casa dessa pessoa e a pessoa te recebe sentado. Então me recebam de pé, recebam a presença do Espírito Santo com a minha vida de pé. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, queridos. Já venho orando há algum tempo para Deus me dar essa oportunidade, porque vocês são uma bênção. O pastor André é uma bênção, a família. Já estive algumas vezes aqui com o Alisson Delbon, um parceiro, um grande amigo meu, que caminhamos junto. E hoje estamos aqui para ministrar a palavra e abençoar a sua vida. O meu sonho é que o seu sonho se realize hoje, meu amado. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar forte hoje no nosso coração, amém? Quem está preparado para Deus falar aqui? Levanta a sua mão em nome de Jesus. Pergunta aí para o seu irmão: você está preparado, querido? Fala aí, irmão, você está preparado? Porque se você não estiver, então Deus vai te preparar no fogo. Como o André falou, eu sou Vinícius Moraes, ali da Quadrangular de Santa Felicidade, igreja sede ali da região 911, 7ª região. Estamos aqui para agradar o coração de Deus, amém, amados? Eu não vim aqui para agradar o coração do homem, mas o coração de Deus, amém? Antes de eu estar me apresentando, eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo no livro de Lucas, o livro do Dr. Lucas. Livro de Lucas, carta, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Quem trouxe a Bíblia aí? Levanta ela aí. Quem trouxe o celular aí, levanta também para a gente ver. Glória a Deus. Mas a espada continua sendo a Bíblia, amados. Caminhe com ela. Amém, queridos? Lucas capítulo de número 15, versículo de número 24. Acharam aí? Amém? Posso ouvir um amém? Amém? Diz assim a poderosa palavra de Deus: porque este filho meu estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Agora tome teu assento, querido. Glória a Deus. Amém, querido? Se ajeitou aí na cadeira? Se ajeitou no seu banco? Se ajeitou no seu lugarzinho aí? Então eu tenho um pedido para fazer para você. Eu quero que você não ande mais. Quero que você não converse mais com a pessoa que está do seu lado. Eu quero que você eleve os teus olhos espirituais para a presença do Senhor nessa noite. Porque o que Ele tem para mim e para você é muito grande. E eu tenho certeza que hoje, não amanhã, não depois de amanhã, não se o Brasil vencer, hoje Ele vai mudar a história da sua vida, amém, querido? A palavra que nós lemos aqui nessa noite foi escrita por um homem chamado Lucas. Se nós formos estudar a vida do Dr. Lucas, nós vamos ver que ele era um médico, um cara talvez cético, um cara talvez que não acreditasse muito naquilo que Jesus teria feito ou que Deus haveria de fazer nessa terra. E quando eu estava preparando esse estudo, essa mensagem, eu me vi, queridos, nesse versículo que nós lemos aqui. Porque o meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Queridos, quando eu li esse versículo, eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida. E para você que não me conhece, não se assuste não. Eu sou pentecostal barulhento, querido. Eu gosto de ferro, eu gosto de fogo, eu gosto de dar pulinho, dar mortal se precisar, dar voador no capeta, não tem essa. Porque a gente vê no mundo aí os caras indo 3, 4, 5, 6, 7 dias numa rave aí, pastor André. E às vezes a gente vem para a igreja e fica todo encruado, com vergonha. Você não está aqui, querido, para adorar o nome de Deus. Você está aqui para adorar o nome daquele que te deu a vida. Imagine você, amanhã, Brasil e Chile, aos 48 do segundo tempo, misericórdia. Neymar vai no fundo, cruza para trás e o Hulk faz o gol. Eita glória! Nós vamos comemorar assim, ó. Gol. Eu tenho certeza que vai jogar tudo para cima, pipoca, refrigerante, amendoim, o que você tiver na mão, você vai abraçar quem tiver do teu lado e você vai se alegrar.
Agora, se nós se alegramos por uma Copa do Mundo, que temos que se alegrar assim por uma seleção de futebol, não vamos se alegrar por aquele que deu a vida por mim e por você, querido. Nós temos que fazer festa. E por que eu me vi neste capítulo, nesse versículo? Porque há muito tempo da minha vida eu andei perdido. Eu andei longe, não dos caminhos do Senhor, mas longe do propósito que Deus tinha na minha vida. Por isso Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: você pode estar aqui nessa noite hoje, mas você pode estar vivendo longe dos propósitos de Deus, mesmo frequentando o culto de sexta-feira dos adolescentes. A minha vida, querido, desde os 6 para 7 anos. Um dia eu quero voltar com mais tempo para contar a minha história na íntegra para você. Mas eu vou dar uma introdução da mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite. Desde os meus 6 para 7 anos, meu pai, muito sábio, me colocou numa escolinha de futebol chamada ABB, Associação Atlética Banco do Brasil. E desde os meus 6 anos até os meus 17 anos eu joguei futebol no amador, joguei futebol por hobby. Mas chegou um dia que um clube chamado Curitiba Futebol Clube, quem é, diga glória a Deus. Eu não sou coxa branca. Eu não sou coxa branca. Mas o que eu sei, queridos, é que com 17 anos eu treinando nas categorias de base do Curitiba Futebol Clube. Eu me lembro como se fosse hoje. Cláudio Marques, um diretor, me chamou numa sala e falou assim: Vinícius, nós vamos fazer um contrato profissional com você. Nós vamos assinar por tanto tempo com você. Nós vamos te pagar um salário X, tal. E eu já tinha escola, já tinha uma ajuda de custo. E nós vamos profissionalizar você, porque a gente vê um futuro em você. Eu me lembro que eu cheguei em casa, peguei o Inter 2 lá no Centro Cívico, fui para casa radiante, olhava para as pessoas, e as pessoas não sabiam quem eu era. Eu dizia assim: um dia elas vão saber quem eu sou. E eu me lembro que eu cheguei em casa, meu pai estava em casa me esperando, minha mãe, e eu cheguei: pai, eu tenho uma boa notícia. E ele olhou para mim e falou assim: você vai ser profissional, porque tua mãe estava orando aqui em casa, e Deus mostrou para a gente que o teu contrato estava sendo batido, feito nesse dia. E eu dei glória a Deus, abracei minha família. E eu quero dizer para você, querido, que ações de Deus, que Ele tem um tempo na sua vida, e depois daquele tempo Deus te tira daquele lugar e te põe em outros maiores e melhores. E eu me lembro, queridos, que no ano de 2006 para o ano de 2007 eu estreiei no Curitiba Futebol Clube, um profissional do Couto Pereira, com mais ou menos umas 30 mil pessoas. E foi o ápice da minha vida, o auge. Porque, queridos, como eu ganhei amigos depois daquele dia. Como eu ganhei chegados naquele dia. Pessoas que eu nunca vi chegavam na minha casa, me abraçavam, se alegravam comigo. E por muito tempo eu fiquei ali mais no Curitiba. Eu fiquei 7 anos no Curitiba, saí. Fiquei de 2001 a 2009, a 2008, final de 2008. E quando eu saí dali, queridos, parece que a terra se abriu e eu entrei dentro. Eu me lembro que eu fui para o Irati, depois voltei para o Paraná Clube, depois fui para o interior de São Paulo e comecei a rodar. E eu que tinha saído de um clube grande, agora está jogando num clube de segunda, terceira divisão, ou segunda divisão do Campeonato Paulista. Eu olhava para Deus e falava assim: Deus, não era isso que eu saí para a minha vida. A minha geração no Curitiba, vocês devem conhecer alguém, Henrique, que está na seleção, um grande amigo meu, Marcos, que jogou no São Paulo, Pedro Ken, Rafinha, que está lá no bairro de Munique. Alguns amigos meus que cresceram comigo ali, 6, 7 anos, Keison, que está ali ainda. Pessoas que eu convivi e que eu ainda convivo às vezes. Mas que o sonho de Deus na minha vida, ele tinha um propósito, ele tinha um tempo. E um dia eu estava num clube chamado Tubarão, lá no interior de Santa Catarina. E eu me lembro que faltava um dia para a gente jogar uma semifinal do Campeonato Catarinense, da segunda divisão. E eu, pastor André, fui cortar meu cabelo. Gosto do meu cabelo, cuido bem dele. Não é liso como o seu, mas a gente tenta deixar. E eu me lembro que eu falei: vou dar um talento lá no meu picharinho. E eu lembro que eu coloquei um chinelinho de dentro, coloquei uma bermudinha, coloquei uma regata, que era um calor insuportável, e sentei na mesa ou na cadeira que a mulher ia cortar meu cabelo. E quando eu sentei naquela cadeira, aquela mulher, em 2012 isso, queridos, quando eu sentei naquela cadeira, os olhos da mulher encheram de lágrimas. E eu falei: glória a Deus, eu vou ganhar mais uma alma para Jesus. E quando ela encheu os olhos de lágrimas, eu falei assim: está tudo bem com a senhora? Ela falou assim: eu tenho uma palavra de Deus para você.
Eu falei, meu Deus. E Deus já vinha falando comigo há muito tempo, que meu tempo já estava acabando no futebol. Ela olhou para mim e falou assim: moça, eu não te conheço, eu não sei a tua história, mas o que Deus tem para falar para você hoje é que Deus está mandando você voltar para a sua casa. Deus está mandando você voltar para a sua parentela. Deus está mandando você voltar para o seu lar, porque Ele não te quer onde você está. Ele te quer fazer um pregador da palavra dEle. Eu comecei ali, queridos, a chorar. E ela falou assim para mim: quem conhece meu pai sabe, meu pai tem esse tamanho assim, uma carinha de traquinas assim, meio redondinha, gordinha. E eu lembro que ela falou assim: para você saber que é Deus que está falando contigo, Deus está me mostrando teu pai. Ele tem mais ou menos esse tamanho, a cara dele é redondinha assim, ele é gordinho. Eu falei, ele não. Presente. E dali, queridos, eu voltei embora e eu falei assim: eu não quero mais jogar futebol. Eu vou seguir o sonho, o propósito de Deus na minha vida, depois de tudo que eu tinha vivido, queridos. E eu lembro que o ano passado, então eu estava em casa, fazendo a obra, já pregando. E eu me lembro que tocou meu telefone. E eu tinha recebido uma promessa, querido, quando eu estava no Curitiba ainda, que eu ia jogar na Europa. Eu me lembro que naquele dia, uma terça-feira, eu fui numa loja comprar uma roupa para mim. E lá eu encontrei uma irmã que era da minha igreja. E eu lembro que ela chegou para mim e falou assim: nossa, Vinícius, você lembra que uma vez Deus falou para você que você ia para a Europa? Eu falei, lembro. Pois é, Deus se enganou, né? Pois é, Deus errou, né? Eu olhei para ela e falei assim: Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando Ele agir, ninguém pode impedir. Aí, como Satanás ele é insistente, né, André? Ela olhou para mim e falou assim: mas você já parou de jogar futebol? Eu falei, pois é. Veja só que coisa doida. Então não se cumpriu na tua vida? Eu falei, pois é, ainda não, mas eu estou vivo, querido. Eu tenho 27 anos, carinha de 22 e corpinho de 18 ainda, então dá. E fui para casa. Cheguei 6 horas da tarde, meu irmão que cuidava das minhas coisas, missionário Saulo, desesperado: cadê você? Eu precisava falar com você. Ele falou: ligou um empresário aqui, e ele está com a passagem comprada para você ir para a Croácia, tem um time lá te esperando para você ir. Eu estava 7 meses parado em casa sem fazer nada. Eu falei, meu Deus, sempre foi meu sonho. Quantos garotos têm o sonho de ser um jogador de futebol e recebem um convite para ir para a Europa? Seu coração não se alegra? E naquele momento ali, queridos, eu não ouvi a voz de Deus, eu ouvi o meu coração, eu ouvi o meu sonho, o meu prazer. Eu lembro que eu falei para o meu irmão: não, manda ver, vamos embora. E eu lembro que meu passaporte tinha vencido, eu nem sabia. Fui ver meu passaporte vencido, na terça-feira, a viagem era no sábado. Eu falei, meu Deus, perdi a viagem. Liguei para o empresário e falei assim: ó, meu passaporte está vencido, não dá não. Ele falou, não, eu estou com a passagem aqui, eu vou lá com você e nós vamos marcar você fazendo de um dia para o outro o passaporte, com urgência, e você vai embora. E eu fui, queridos, para a Croácia. E queridos, como eu me senti perdido naquele lugar, como eu me senti morto espiritualmente naquele lugar. Um país muçulmano que eu cheguei no primeiro dia dos 40 dias do Ramadã. Pensa você, 6 horas, 9 horas, meio-dia, 3 horas, 6 horas da tarde, 9 horas da noite, meia-noite, 3 horas da manhã. É que a guerra lá foi em 2006, você não dá vontade, que jogar outra bomba lá. Umas mesquitas. Só que eu aprendi algo tão profundo, queridos, que nós fomos fazer a pré-temporada na Áustria e nós fomos pela Turquia, onde é um país muçulmano. E não importa quem estava do lado deles, não importa quem estava na companhia deles, dava o horário deles se voltar para o Deus deles. Eles jogavam o seu tapetinho no chão e adoravam o seu Deus. Um Deus que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve, que tem mão, mas não apalpa. Um Deus morto. E nós adoramos o Deus vivo de Israel. E muitas vezes nós temos vergonha de se prostrar e adorar perante a face do Deus vivo. Fiquei lá uns 5, 6 meses, querido, até uma hora que Deus falou assim para mim: basta, senão você vai morrer de estudar. E é por isso que quando eu comecei a estudar essa mensagem, eu vou começar a pregar agora. É por isso que quando eu estudei essa mensagem, eu enxerguei a minha vida. Porque eu pregava quando estava aqui no Brasil, eu ministrava, eu ia nas igrejas, eu
eu tinha minha vida com Deus, mas eu não estava vivendo o propósito que Deus tinha na minha vida. Então eu não estava vivendo nada, queridos. Viver de fachada com Deus não é nada. Você tem que viver uma vida de integridade, uma vida pura, uma vida sincera, na presença de Deus. Deus procura duas classes nessa terra: aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. Deus não quer uma roupa bonita, um cabelinho bonito, não. Deus quer o teu coração adorando Ele em espírito e em verdade. Falei, eu vou embora. Hashtag partiu. Fico aqui, mas não, a trairagem lá, queridos. O treinador queria dinheiro pra mim, André, pra mim ficar lá. Eu falei, eu sou brasileiro, cara. Samba, Robinho, carnaval, que é só isso que eles conhecem. Eles acham que aqui as mulheres andam pelado. Mas eu quero ser a geração que vai mudar a história desse Brasil. Quantos aqui querem ser essa geração? Geração de Samuel, geração de Davi, geração de profetas, gerações que não se corrompem com o pecado, mas gerações que querem mudar a história do nosso país. E queridos, quando eu li esse texto, eu falei, Deus, é a minha vida aqui. Voltei embora, queridos, e comecei a viver o sonho de Deus para minha vida. O sonho de Deus para minha vida. E 5 meses, queridos, 6 meses que eu estou aqui no Brasil, o que Deus fez no meu ministério em 6 meses, Ele não tinha feito em 10 anos. Porque quando nós vivemos no propósito e no sonho de Deus, Ele muda a história da nossa vida. Voltei embora e falei, Deus, por que o Senhor me deixou sonhar tudo isso de novo? Dia 12 de dezembro tocou meu telefone. Vou correr aqui, mas dia 12 de dezembro tocou meu telefone. Um clube lá de São Paulo para mim jogar o Campeonato Paulista. E o Tomézão foi. E Deus me incomodando. Dia 24 de janeiro de 2014, eu chego no hotel da concentração. O presidente do clube, 5 dias antes de estrear no Campeonato Paulista, o presidente chega para mim e fala assim: Moraes, que é como eles me conhecem no futebol, que é Vinícius Moraes, meu nome, eles me chamavam pelo sobrenome. Moraes, vem aqui assinar o teu contrato, porque o teu foi o primeiro a ficar pronto. Aquela palavra dele, o primeiro, me entrou com uma faca, queridos, no meu coração. Eu falei para ele assim: eu vou lá no meu quarto, eu já volto. Quando eu cheguei no meu quarto, queridos, eu abri a palavra de Deus, aqui no mesmo Evangelho de Lucas. O título da mensagem era: e as escamas caíram dos olhos de Paulo. Eu desci, queridos. Eu falei, presidente, muito obrigado, eu estou indo embora. Aí ele olhou para mim e falou assim: pode falar para mim que clube quer te contratar aqui, que eu pago mais do que eles vão pagar. Eu olhei para eles e eu falei assim: presidente, eu estou indo para um clube que não foi comprado nem com ouro nem com prata, mas foi comprado com todo o sangue lá na cruz do Calvário. Ouro não paga, dinheiro não paga, nada paga aquilo que Deus já conquistou lá na cruz pela minha vida. E eu quero dizer para você nessa noite: Deus, Ele já te comprou, Deus, Ele já te separou, Deus, Ele já te escolheu, queridos. E Deus, Ele não faz barganha com ninguém com a sua vida. Você é dele, queridos. Por isso, nessa noite, comece a viver o sonho de Deus na tua vida. Os sonhos de Deus. E desde o dia 24 de janeiro, futebol só na televisão. Me chamaram para jogar suburbana e eu falei que eles vão ser amigos. Não quero mais treino, não. Eu não quero mais correr atrás de bola, não. Eu quero correr atrás de almas. Eu quero povoar o céu. E eu estava morto, querido. Até o dia 24 de janeiro eu estava morto. Sim. E mesmo assim Deus às vezes me usando para ganhar a vida aqui. 2012 eu morei em 3 estados, queridos. Morei em Brasília, depois eu morei em São Paulo, depois eu morei em Tubarão, Santa Catarina. Vê se isso é vida. Eu falei, não, chega. E vim embora, queridos. E o que Deus tem feito na minha vida é sobrenatural. Eu não entendo muitas vezes o que Deus tem feito na minha vida. Há 8 meses que eu não tenho salário. Eu pago meu carro, pago meu seguro, pago minhas contas, vivo. E eu não sei como, mas vivo. A ponto desse dia eu estar pregando numa igreja, eu terminar de pregar, e no outro dia eu tinha que pagar o boleto do meu seguro do carro. Quando acabou o culto, o pastor foi dar a bênção apostólica.
Ele falou assim para mim: Vinícius, Deus está me mostrando um boleto dentro do teu carro para mim pagar. Pode me dar lá que você não vai pagar, é eu que vou pagar. E assim está aí, queridos. Fora outras coisas muito maiores que Deus está fazendo. Mas o que eu quero pregar para você nessa noite, se eu pudesse dar um título para esta mensagem, seria: viva novamente. Porque, queridos, nós vivemos num mundo, numa sociedade da qual nós não queremos compromisso real com Deus. Nós queremos vir aqui buscar aquilo que é desejo do nosso coração, não o que é desejo de Deus. Mas nessa noite, Deus ele vai começar a mudar a história da tua vida. Ele vai começar a mudar a história da sua família através de você. E tudo aquilo que era perdido, tudo aquilo que era derrota, Deus vai transformar em alegria, Deus vai transformar em vitória. A partir de hoje, Deus muda a história da tua vida. E só você que precisa. Levanta a sua mão aí e dá um tchauzinho para o Senhor para Ele te ver, queridos. A palavra de Deus diz no capítulo 15, vou começar a pregar, queridos. Capítulo 15 do Dr. Lucas, que Jesus ele chama algumas pessoas que seguiam ele. Alguns estudiosos dizem que aproximadamente 16 mil a 20 mil pessoas estavam com Jesus quando ele disse essas palavras. E eu fico pensando muitas vezes, queridos, Jesus perante uma multidão de 15, 20 mil pessoas, ele pregou algo simples. E muitas vezes eu e você não queremos falar do Evangelho de Deus para uma, duas pessoas, porque nós achamos que não estamos preparados. E a palavra de Deus diz, queridos, no começo desse capítulo, no capítulo de número 1, que Jesus ele se assentou com os pecadores, que Jesus ele comeu com os pecadores. É aí que eu vejo Jesus falando assim, que ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. E esse capítulo número 15, ele tem 3 parábolas, querido. Eu quero pregar sobre as 3, mas dar uma ênfase sobre a terceira. A primeira parábola que Jesus disse, ele fala assim, que havia um homem que tinha 100 ovelhas. Você conhece a história? E esse homem, tendo 100 ovelhas, ele começou a contar essas ovelhas: 1, 2, 3, 4, 5. E quando ele chegou no final, ele tinha contado apenas 99. Eu imagino aquele homem voltando lá no começo, contando ovelha por ovelha de novo. E quando chega no final, o resultado não bate, não deu 100. E por várias e várias vezes quero aqui conjecturar, aquele homem contando as suas ovelhas, sentindo falta apenas de uma. A palavra de Deus diz, a partir do versículo de número 3 e 4, que aquele homem deixa as 99 no aprisco, deixa as 99 no deserto, e vai à procura de apenas uma ovelha que se perdeu. Que atitude honrosa desse pastor, né, queridos? Que atitude louvável deste pastor. E quantas vezes eu ouvi esta mensagem pregada simplesmente sobre o amor que o pastor tinha sobre aquelas ovelhas, e sobre aquela ovelha que se perdeu, que foi embora, fugiu, vazou, meteu o pé. Mas essa noite eu quero pregar sobre a ovelha, porque a ovelha, ela comia junto com as outras ovelhas. Aquela ovelha, ela dormia junto com as outras ovelhas. Aquela ovelha, ela passeava junto com as outras ovelhas. Aquela ovelha, ela vivia tudo aquilo que as outras ovelhas viviam. Agora a pergunta que não quer calar no meu coração: quem será que estava errado, uma ou as 99? E muitas vezes, querido, eu tem ido atrás de você, te chamado, te buscado, e você tem continuado dando problema dentro da igreja. Você é rebelde, você não quer saber de nada, você não quer saber de obedecer. Você é um playboyzinho, você é uma playboyzinha que talvez só quer saber dos teus interesses. Meu querido, eu quero dizer para você, Jesus Cristo, Ele é muito maior do que você tem e daquilo que você é. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus, Ele quer você para te usar nessa terra como um verdadeiro adorador. Jesus não quer a tua vida simplesmente para você passar um tempo aqui, mas Ele quer te usar nessa terra para você ser diferença aonde você estiver. Eu falo pela minha vida, queridos. Quantas vezes só porque eu vesti uma calcinha de marca, um tênisinho de marca, eu me achava melhor que os outros? Até que um dia Deus mandou eu para uma cidade chamada Ribeirão Preto, interior de São Paulo, num clube. E eu fiquei 3 meses, queridos, que no almoço era arroz, salada de arroz, bolinho de arroz e arroz doce de sobremesa. 3 meses. A ponto de dias, semanas,
de um botequinho assim na esquina, que o cara fazia um bolo de cenoura com chocolate, que eu nunca comi na minha vida. E chegar o dia de eu não ter R$2,50, pastor André, para comprar aquele bolo para comer. E aí eu juntava 35 centavos, outro amigo que morava comigo juntava mais 35, outro juntava mais R$1, e nós em 5 comíamos um pedaço assim, de bolo, de cenoura com chocolate. E às vezes você tem do bom e do melhor na tua casa, querido, e tu reclama, murmura, não honra o teu pai e tua mãe. Cria vergonha na tua cara. Se renda aos pés de Jesus, querido. Peça para Ele mudar a história da sua vida. E a Bíblia diz que Ele encontrou aquela ovelha, e o pastor, ele trouxe a ovelha de novo. Talvez nessa noite, querido, você estava desgarrado. Talvez nessa noite, meu irmão, você estava perdido. Mas Jesus Cristo, Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu estou aqui para limpar a sua vida. Eu estou aqui para purificar a sua vida. Eu estou aqui para alimentar a sua vida. O que o mundo tem para você não é nada perante aquilo que eu tenho para você. E a Bíblia continua dizendo que Jesus disse mais algumas palavras acerca dessas parábolas. O que é parábolas, Vinícius? Parábolas eram historinhas que Jesus contava para o povo, para eles entenderem aquilo que Jesus queria dizer. E Jesus fala assim que uma mulher, ela tinha 10 dracmas. O que é dracmas, Vinícius? É um dinheiro da época. E aquela mulher perdendo uma das suas dracmas, a palavra de Deus diz que ela acende a luz da sua casa, ela começa a varrer a sua casa e procurar aquela dracma perdida. E enquanto eu estudava isso, o Espírito Santo de Deus falava assim para mim: sabe, Vinícius, tem pessoas que não dão valor no pouco e nunca vão chegar no muito. Mas tem pessoas que dão muito valor no pouco, e Deus vai colocar elas sobre muito. Pessoas que inverteram os valores, ao invés de dar graça, dar vitória, dar brado e júbilo para aquilo que Deus tem dado, tem reclamado. 1 Coríntios 15, que ele diz assim que não vos engane, porque as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Valores invertidos. Jovens, adolescentes de boas famílias, de boas índoles, que estão se perdendo no seu caráter porque deram ouvido a pessoas do mundo. O pastor vai lá, chora com o abençoado. O pastor vai, busca em casa, leva para comer um Burger King, leva para comer um triplo do McDonald's, leva para tomar uma Coca-Cola, leva para sua casa, dá de comer, abençoa a vida dele, traz para a igreja, limpa ele, dá roupa, faz de tudo. Mas chega uma hora que o camarada vira as costas e não quer saber mais. Aí Deus vai lá do céu para você e fala assim: meu Deus, eu coloquei um homem de Deus na vida desse homem, e ele tem dado ouvido a outras pessoas. Comece a ouvir os teus líderes, querido. Comece a dar ouvido aos seus pastores, porque você vai encurtar a trajetória de pedras e espinhos do teu caminho. O que eu sei, queridos, é que aquela mulher, ela acendeu a luz da sua casa. E eu entendo aqui, se nós não estivermos na luz, nós não vamos encontrar nada. A segunda coisa que ela fez, ela varreu a sua casa, ela limpou a sua casa. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? Que o templo do Espírito Santo não é a terceira igreja, não é a quadrangular de Santa Felicidade, mas eu e você, nós temos que ser limpados, purificados todos os dias, para nós acharmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Limpe, purifique a sua vida. Aí Jesus fala que aquela mulher, quando acha a sua dracma, ela chama os seus amigos e ela faz uma festa, porque ela achou aquela dracma perdida. Porque muito mais vale uma alma para Deus do que o mundo inteiro. Muito mais. Eu penso no meu coração que aquelas pessoas assim, com os olhos arregalados, esperando o que vinha depois dessas duas histórias que Jesus contou. Talvez as pessoas esperassem, queridos, que Jesus se levantasse a mão e começasse a curar as pessoas. Talvez as pessoas pensassem que Jesus começava a falar assim: ó, eis aí que eu te digo, uma chave de Captiva, uma chave na Ecoville, uma chave no Batel, no Água Verde, no Champanhar, um apartamento, um triplex, um sobrado da vida para sua mão. Tudo isso é bênção, eu quero, e você quer, e você vai herdar, porque a palavra de Deus diz que nós comeremos o melhor dessa terra. Eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão.
Deus ele vai prosperar a tua vida, queridos. Deus ele vai te levantar, vai te colocar de pé e vai mudar a tua história. Mas o que eu sei é que Jesus chama aquelas pessoas a sua atenção. E a mensagem que Deus me colocou no meu coração é essa. Jesus fala que havia um pai que ele tinha 2 filhos. Não eram os de Francisco. A Bíblia fala que ele tinha 2 pais. Aí eu vejo um contexto nessa história, que o amor do pai ele tinha que ser tanto para um quanto para outro. Sabe o que Deus está falando no meu coração aqui, queridos? Há muitos cultos acontecendo em Curitiba, há muitos cultos acontecendo no Paraná, há muitos cultos acontecendo no Brasil, há muitos cultos acontecendo nessa mesma hora no mundo inteiro. Mas Deus está com os ouvidos abertos hoje para escutar o teu clamor, para escutar a tua oração. Deus ele vai parar tudo agora para ouvir o desejo do teu coração, queridos. Xarabe assunde cantarás, Xanoi abacaçude cantarás. Se coloque de pé, querida. Deus quer falar contigo. Não, só ela. Xunai assunde cantarás. Muitas pessoas não acreditam no teu sonho, no teu projeto e naquilo que você deseja para a tua vida. Muitas pessoas tentam arrancar o sonho de você ter uma família, o sonho de você ter uma faculdade, o sonho de você viver nessa terra. Quantas vezes você entrou no teu quarto, filha, sentou no chão do teu quarto, canta casa. Deus me mostra o teu quarto, você entra assim no teu quarto, do lado direito tem a sua cama, deste lado aqui tem a sua televisão, do lado esquerdo tem o seu guarda-roupa, atrás tem uma janela assim que tem uma cortina, que parece voar, uma coisa bem levinha assim. Deus está falando que é verdade isso que eu falei? Mentira. Do lado direito a sua cama, atrás tem uma janela, do lado esquerdo tem um guarda-roupa assim, e a porta fica aqui. Você entra aqui, Deus está mostrando para mim. Só para tu saber que Deus está falando contigo, querido. Deus manda te dizer hoje que Ele pega a tua história e Ele faz assim. Tudo aquilo que tiraram da sua família, tudo aquilo que usurparam, roubaram dos seus pais, Deus manda te dizer que pelo amor que você tem no coração dele, Deus vai colocar na sua vida tudo aquilo que roubaram da sua família. Deus manda te dizer assim, que Ele te levanta hoje, te coloca de pé para honrar a tua vida nessa história, e que Ele está preparando um marido para você num tempo oportuno, e Ele colocará na sua vida, e tu saberás que Ele é Deus, porque Ele chegará para ti e Ele dirá assim: a minha história eu quero mudar, porque a minha família foi assim, vai ser parecido com a tua história, querido, e você vai se identificar com este moço. Por isso não apresse o teu coração, porque Deus está preparando tudo para você, querido, assim diz o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Se preocupa não, filho. Se preocupe, teu tempo de cantar está chegando. Tempo de show de lá, aquele tempo que você senta no teu quarto sem chora, sozinha, sem ninguém. Deus vai cessar na tua vida. Deus vai colocar pessoas para caminhar contigo, pessoas que te entendam, pessoas que você entenda. Não pessoas para te acusarem, para jogar o seu pecado na sua cara. Isso já Satanás faz todo dia. Ele vai colocar pessoas que honram a sua vida, porque é assim que Ele quer ver a sua história. Amém, irmão? Queridos, o que eu sei é que aquele pai, ele tinha que dedicar o seu amor àqueles filhos. Mas a Bíblia diz que, certo tempo, um dos seus filhos, o mais moço, por que será, né? O mais moço é sempre mais cabeçudo, né, querido? Meu irmão mais velho, ele não deu muito problema com meu pai e minha mãe, mas eu que na escola, Jesus, minha mãe era mais íntima da diretora do que acho que o esposo dela. Misericórdia. Mas vamos lá. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas o que eu sei é que aquele filho, sendo mais novo, ele chega para o seu pai e fala assim: pai, eu quero a minha herança, eu quero a parte do meu dinheiro, eu quero a parte da tua riqueza, pai, e eu quero vazar, eu quero conhecer o mundão, pai. A palavra de Deus diz que aquele pai, ele pega a parte do seu filho e entrega para ele, meu amado. Agora, quando nós falamos de herança, nós falamos de morte. Eu nunca vi alguém receber herança em vida. Quando a pessoa morre, vai ver as escrituras, vai ver o que ele deixou, papapá, aquela resenha toda. E daí no final das contas a pessoa deixou um pardal sem asa para o outro.
E ela fez uma briga imensa. Mas amém. Mas o que me chama a atenção é que em vida, aquele moço, ele estava matando o seu pai. E a Bíblia diz que o seu pai entregou toda a sua parte da sua herança para aquele filho. E aqui eu entendo algo, amados, que o livre-arbítrio, ele está no seu coração, na sua vida, que depende de você em querer matar Jesus todo dia, crucificar Jesus todo dia, ou você viver com Ele porque Ele está vivo. A Bíblia diz que aquele moço fica alguns dias na sua casa. E eu, quantas vezes ouvi essa mensagem e pregando, falando sobre o menino. Mas, queridos, eu quero te trazer à memória hoje o coração daquele pai. Imagina aquele pai todo dia levantando e pensando assim: que dia será que meu filho vai partir? Que dia será que meu filho vai embora? Que dia será que meu filho vai para longe da minha casa? Quantas vezes eu vi casamentos, queridos, um momento de fé, de alegria, o pai e a mãe chorando porque está entregando o filho, está entregando a filha. Agora imagine aquele pai esperando só um momento que o filho ia pegar a sua bolsinha, e o dia chegou, queridos. A palavra de Deus diz que aquele moço, ele pega todas as suas coisas, pega toda a sua parte da herança, e ele vai embora. E a palavra de Deus diz que ele granjeia muitos amigos, que ele ganha muitos amigos no mundo. Porque lembra quando eu falei para você que quando eu estreiei aqui no Couto Pereira com 30 mil pessoas, quantos amigos eu ganhei? Mais ou menos foi assim na história daquele moço. Ele tinha dinheiro, ele tinha um bom carro, ele tinha uma boa casa talvez, ele tinha uma boa roupa, usava um Globo, um Nike, um Adidas no pé, glória. Usava uma camisinha da Armani, usava uma calça da Louis Vuitton, usava um tênisinho bacana da hora. E os amiguinhos dele iam lá no guarda-roupa dele e falavam assim: eu quero sair com essa roupa aqui hoje. Quem nunca fez isso? Eu vou com a tua roupa hoje. Eu vou com o teu tênis. Não, mas eu calço 37, teu pé é 43, não tem problema não. Eu calço, mas eu curti esse tênis. Eu só sei que aquele moço, ele ganhou muitos amigos. Mas eu quero trazer o outro lado da história para você. Enquanto eu estudava isso, não diz a palavra, Deus me mostrava aquele pai, queridos, todo dia acordando de manhã cedo, passando pelo quarto daquele filho talvez, sentindo o cheiro do seu filho, esperando que ele sentasse na mesa de café com ele. E vem a hora do café, o seu outro filho senta. Aquele pai, ele está acabado, ele está arrasado porque ele perdeu o seu filho. Mas em contrapartida, ele tem que dar atenção, amor para o seu filho. Ele não pode desanimar. E talvez aquele filho venha na tristeza do seu pai por não ter o seu irmão ali na mesa. Ele tenta fazer uma brincadeirinha que o outro filho fazia, e o seu pai dá aquele sorrisinho meio amarelinho e fala assim: filho. O seu pai vai trabalhar, chega na hora do almoço, ele senta na mesa de refeição, o seu filho não está lá. Chega à tarde, a hora do jantar, a hora da família. Não sei se eles iam assistir a Avenida Brasil, não sei se eles existiam família, ou não sei se eles iam fazer uma roda para orar com a sua família. Mas o que eu sei é que aquele pai olhava para o canto que o seu filho ficava e lá ele não estava. E o seu pai sentia saudade daquele filho. E Deus fala no meu ouvido hoje: Deus está sentindo saudade da tua vida, querido. O Espírito Santo está sentindo saudade de você. O Espírito Santo está sentindo saudade de quando você se relacionava com Ele, de quando você era íntimo dEle, de quando você tinha prazer em estar na presença dEle. O Espírito Santo sente saudade da sua vida, querido. O Espírito Santo essa noite está gemendo por causa da tua vida, querido, porque tem pessoas aqui que têm entristecido o coração do Espírito Santo por não mais se relacionar com Ele. Meu amado, você tem uma namorada legal, você tem uma noiva, é ótimo, você tem uma esposa como o pastor André tem, é maravilhoso, mas eu quero dizer para você que nada disso é maior do que o teu relacionamento com o Espírito Santo. Pastor Luci Barreto fala, né, queridos, que Deus é o chefão todo-poderoso, que Jesus é o core, é o gerente, e que o Espírito Santo é o office boy do céu. São um, queridos. João já fala que a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Lá no Éden, lá no jardim, quando Deus fez Adão, Jesus, o Espírito Santo, estava junto com Deus. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas o que eu sei, queridos,
É que talvez toda tarde aquele pai sentava na beira da sua casa olhando, talvez no portão da sua fazenda, esperando, e todo dia ele falava: um dia o meu filho vai voltar para casa. E veio outro dia, e mais uma vez pela manhã cedo, seu pai passava na frente do quarto do seu filho, sentia o cheiro do seu filho, via talvez a sua foto na penteadeira. Nossa, penteadeira antiga, né? Seu criado, penteadeira, meu Deus. Mas amém, começamos cedo. O que eu sei é que aquele pai todo dia vira uma rotina da saudade e da dor que aquele pai sentia. E eu não sei se era 6, 7 horas da noite. Aquele pai sentava talvez na entrada da sua casa, olhando para a sua porteira, olhando para o seu portão e pensando assim: um dia o meu filho vai voltar para casa. E talvez um dos seus empregados, querendo, incomodado com aquela situação daquele homem, chega um dia perante aquele homem, coloca a mão no seu ombro e fala assim: homem, Senhor, há muito tempo ele já partiu, ele já deve ter conquistado tudo, já deve ter ganhado tudo na sua vida, ele não volta mais. Aquele pai, talvez com os seus olhos cheios de lágrimas, olha para cima assim para aquele homem e diz assim: um filho, ele nunca esquece e ele nunca mandou no seu pai. Mas do outro lado, querer instalar o seu filho no mundo. Todo dia é uma baladinha nova, todo dia é uma peguetinha nova, todo dia é um beijinho novo, todo dia é uma saidinha nova. E enquanto ele tinha dinheiro, diz a palavra que ele tinha os seus amigos, mas a palavra de Deus diz que veio um tempo de crise, de miséria sobre aquela terra. E aquele moço, ele perdeu tudo que ele tinha, queridos. Tem pessoas que entraram aqui nessa noite, queridos, sem nada. Mas eu quero dizer para você, queridos, que o Espírito Santo de Deus, ele vai se apoderar da sua vida, assim como ele se apoderou quando Davi foi ungido. E tudo aquilo que você, ou até hoje, viveu, querido, chorando, lamentando, Deus, ele muda o quadro da tua vida, porque ele está olhando para a tua vida, e os seus ouvidos estão inclinados para ouvir o teu clamor nessa noite. Seu filho perdeu tudo, que ele já está encerrando. Tudo. E a palavra de Deus diz que ele procura amigos. Ah, como eu queria, queridos, quando eu estivesse triste hoje, chorando, alguém chegasse para mim e falasse: se eu estou depositando R$1.000 na tua conta. Ah, eu ia para o Parque Chaparigui, eu ia para o Pátio Batalão, mas eu ia me chorar. Mas eu acho pouco, né, irmãs? Desestressar. Mas o que eu sei, querido, que quando eu estava comendo arroz, bolinho de arroz, salada de arroz e arroz doce de sobremesa, eu não tive um que me ligou e falou assim: como é que você está, queridos? Eu não culpo eles, porque eles têm a família deles, os seus amigos também. Mas eu quero dizer para você, querido, que talvez se algum amigo te decepcionou, se alguém virou as costas para você, hoje você vai conhecer o Espírito Santo de Deus, que não te abandona, que não te decepciona, que não te entristece nunca, jamais, never, jamais. Mas o que eu sei é que aquele moço, ele perdeu tudo. Acompanhe comigo essa história, queridos. E quando ele perde tudo, a Bíblia diz que ele chegou para um senhor e falou assim: ó, me dá um trampo aí, cara. O que você sabe fazer? Ah, eu sei jogar um game, Xbox, Play. Sabe fazer um miojo? Não sei. Sultão e pagodinho? O que é isso? E aí, queridos, a Bíblia diz que ele vai apacentar porcos. E porco é legal, né? Porco é da hora, né? Os palmeirenses de plantão aí, dá uma glória a Deus. Glória a Deus! Nossa. É igual a torcida do Paraná, cara, só você, né? Brincadeira, meu irmão. Mas o que eu sei é que, meu Deus, por causa da desgraça, né, gente? O céu fede. Gente, meu pai tem um sítio lá em Campo Magro. Um dia ele resolveu colocar uns 2, 3 porquinhos. Eu falei: para com isso, é laço.
tira isso aí daqui, pelo amor de Deus, vamos matar esse porco aí, eu não como carne de porco, vai dar para alguém comer. É aquele moço que tinha tudo, queridos. Tinha o seu pai, a sua mãe, a sua família. Tinha tudo. Agora ele vai apacentar porcos. Sabe por quê, meus amados? Porque o inimigo, ele não fica contente simplesmente te envergonhar. Ele tem que humilhar você mesmo. Satanás, ele não quer só aquilo que ele te deu, ele quer muito mais. É por isso que ele veio para matar, roubar e destruir. Porque ele joga na lama mesmo, até matar a pessoa. Eu não quero te assustar não, queridos. Mas se você não abrir os teus olhinhos espirituais, teu olhinho azul, teu olhinho verde, ou talvez preto como eu, Jesus, ele vai por umas vossas esquerdas e vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Olharás para os que estão à sua direita e dirá: vinde, benditos meu Pai, herdai o reino de Deus. Que lado você quer ficar, queridos? Para mim encerrar, meus amados, o que eu sei é que a palavra de Deus diz que aquele homem, ele deseja comer as alfarrobas, a lavagem, a comida daqueles porcos. Sabe por quê, meus amados? Porque enquanto você está na casa de Deus, enquanto você está na casa do teu pai, você está comendo do bom, do melhor. Mas quando você vai para o mundo, quando você vai para a baladinha, quando você começa a ficar com aquele carinha, ficar com aquela menininha, você começa a ficar frio e você começa a sentir uma fome espiritual. E o diabo vem com tudo que é ruim para você. Ele vem com a lavagem, ele vem com a alfarroba, ele vem com a comida de porco para dar para a tua vida. E como você está faminto, até pedra. E espiritualmente, querido, é a mesma coisa. Quando você sai da casa do Pai e você vive neste mundo aí, tudo que Satanás te oferece é bom, a ponto daquele moço desejar comer as alfarrobas daquele porco. Mas o que eu sei, amados, que uma vez que a pessoa conhece a Deus, Deus conhece ela para sempre, e Ele nunca desiste de você. E a palavra de Deus diz que aquele moço caiu em si, olhou para o lado e falou assim: os servidores do meu pai têm mais aqui do que eu, os empregados do meu pai têm mais comida do que eu, têm roupa como eu não tenho. Eu vou me levantar e eu vou voltar para a casa do meu pai. E a Bíblia diz que no caminho ele foi falando assim: eu vou chegar lá na casa do meu pai e eu vou falar assim: pequei contra o céu, não, assim não está legal. Não, eu vou falar que eu pequei contra o céu, não, contra Deus, não, melhor assim: eu pequei contra o céu, contra a terra. Pai, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado de filho, mas me aceita como escravo, me aceita como empregado seu. E ele foi pelo caminho, e o seu pai está todos os dias na varanda da sua casa. Um dia ele vai voltar. E hoje, queridos, eu vejo Deus acima olhando para a tua vida e dizendo: hoje ele vai voltar, hoje ele vai vir para mim. E a palavra de Deus diz que aquele menino vai, queridos, e ele vem para a sua casa novamente. E quando ele chega na porteira da sua casa, no portão da sua casa, ele vê dois caminhos, dois portões, querido. O caminho da humilhação, de pedir perdão para o seu pai, que eu vejo como um caminho de Deus, com uma porta estreita, e voltar para a sua casa e ter tudo que ele tinha. E eu também vejo o portão do orgulho, a porta do orgulho, dizer assim: não, eu não preciso, eu posso me virar sozinho. Mas a palavra de Deus diz que ele abre o portão da sua casa, e ao longe, aquele velho sentado na sua varanda, talvez ele olha de longe, queridos, e talvez ele força assim um pouquinho a vista para olhar bem, e ele fala assim: é meu filho, e você já viu, querido, quando você está recebendo a sua bênção, chega sempre alguém e fala assim: não vai acontecer, não vai dar certo. Eu vejo, queridos, aquele moço sentado, alguém chegando assim para ele, dizendo assim: não é o seu filho não, o seu filho é bonito, o seu filho é arrumado, está entrando lá um mendigo, está entrando tudo um cara sujo, ele não é o seu filho não. E aquele pai levantando, queridos, olhando ao longe, dizendo assim: não, ele é meu filho, porque um pai nunca esquece de um filho, um pai nunca abandona um filho, um pai nunca esquece um jeito do filho. Ele é meu filho, porque ele é meu. Xanagaçu de Candarás. Meu Deus. A Bíblia diz que aquele homem, aquele senhor, ele sai correndo da sua casa. E a Bíblia diz que ele pula no braço, no pescoço do seu filho. E
E o seu filho, talvez com a voz bem embargada, e fala assim: pai, eu pequei contra o céu, porque todo pecado primeiro é perante Deus. E ele fala assim: eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita como escravo. Aquele pai talvez olhe para aquele filho e fala assim: acabou teu discurso, filho, pois eu quero te dizer, quem é filho nunca vira escravo. Quem é filho continua sendo filho. Não importa se você errou, não importa se você pecou, o que importa é que hoje você se arrependa, mude a história da tua vida, porque o pai está de braços abertos para aceitar a sua vida. E sabe, queridos, se coloque de pé essa noite. Passei 2 minutos. Aquele pai, queridos, quando ele fala para o seu filho, quem é filho nunca deixa de ser filho. Ele olha para trás e fala assim para os seus empregados: traga um anel, coloque no dedo deste menino. Tragam sandálias, coloquem no pé deste menino. Sabe por quê, meus amados? Anel, ele é autoridade. Sandálias, querido, é para você não sujar os teus pés. Deus hoje, ele quer derramar sobre a tua vida uma autoridade. E Deus quer colocar sandália nos teus pés, para você nunca mais sujar os teus pés com as coisas do mundo. E quando ele fala, coloque sandálias nos seus pés, ele olha para aqueles moços. Imagina a alegria do coração daquele pai, queridos. Ele olha para trás e ele fala assim: o meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. Os olhos de Deus, queridos, ele está sobre a terceira igreja nessa noite. Eu tenho 2 pedidos para fazer, queridos. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. O primeiro pedido que eu faço, meu amado, é para você que ouviu a minha história de vida. E eu tive um dia que tomar uma decisão, meu amado. É para você que ouviu aquela história da ovelha perdida. É para você que ouviu a dracma perdida. Mas o que realmente falou ao meu e ao teu coração foi a história desse menino, que nós conhecemos ele como filho pródigo. Eu não sei porque a Bíblia não relata o nome deste menino. Talvez pensando que o ano de 2014, dia 27 de junho, teria pessoas aqui precisando hoje voltar para a casa do Pai. Então se ele colocasse o nome, seria aberto apenas uma pessoa. Mas não tem nome, porque talvez o filho pródigo, não esse que perdeu tudo, que se sujou, que desejou comer as alfarrobas dos porcos, mas talvez você nunca teve um encontro com Deus. Talvez você nunca aceitou a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Eu queria que você levantasse sua mão. Você que quer entregar a sua vida para Jesus hoje, eu queria que você levantasse a sua mão. Tem alguém que precisa aceitar Jesus? Estamos todos nós de olhos fechados, queridos. Quem precisa te ver hoje é o Espírito Santo. Não perca essa oportunidade. Volte hoje para a casa do Pai, porque Ele está de braços abertos. Tem alguém que precisa? Tem alguém que precisa? 1, 2 pessoas, eu vejo de mão levantadas. Desse lado aqui tem alguém que precisa, né? Tem alguém que precisa aceitar Jesus aqui deste lado. Continua com a tua mão levantada aí. Eu gostaria que vocês viessem aqui na frente, queridos. Eu quero orar pela vida de vocês, porque a partir do momento que vocês aceitam Jesus, vocês começam a ter um relacionamento com Deus muito maior que um noivado, que um casamento. E um casamento é feito em público, porque ele precisa de testemunhas para ajudar eles. E nada no casamento tem os padrinhos. E os padrinhos para quem que é? Não é para ficar lá de pé 1h30 não, querido. É para ajudar depois do casamento. E tá aqui teus padrinhos, querido. Esses são que vão te ajudar na tua história, na tua caminhada. Deus abençoe a tua vida, querido. Deus abençoe a tua vida, querido. Fica aqui que eu já vou orar por vocês. O segundo pedido, querido, dentro de 2 pedidos, dentro de um pedido tem 2. O primeiro, dentro deste um pedido, é para você que precisa se reconciliar com Deus. Você talvez que está igual esse filho pródigo, saiu fora da presença de Deus e precisa hoje voltar. Eu quero que você levante sua mão também. Aproveite essa oportunidade, querido. Você não sabe a hora que Jesus vai voltar para você, meu amado.
Talvez possa ser hoje, possa ser amanhã, não sei. Mas se Jesus voltar hoje, será que você vai morar com Ele no céu, querido? Então eu quero dizer para você que muito mais honra do que nós morarmos no céu, querido, é você se arrepender nessa noite. Tem alguém que precisa aí? Levante sua mão, levante sua mão. Vem aqui na frente também, queridos. Vamos orar pela sua vida. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Hoje é uma noite especial, meu amado. Meu querido, dentro desse pedido de quem está se reconciliando com Deus, ou se existe alguém aí no banco que não se batizou ainda, que não matou o velho homem, a velha mulher, e hoje o pastor André falou que vai ter o batismo, né, pastor? Agora! Se todas as igrejas fossem assim. Ai, Jesus, dá essa visão, Pai. Sabe por quê, queridos? Porque lembra o versículo que eu li? Aquele filho estava morto, mas ele reviveu. A partir do momento que você submergir naquela água, se afundar naquela água, o velho homem, a velha mulher vai morrer para o mundo e vai nascer um novo homem, uma nova mulher para Deus. Por isso, vocês que estão se reconciliando com Deus, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Os irmãos vão estar cantando, queridos, e se o Espírito Santo mover a tua vida aí no banco, para você estar vindo aqui, queridos, refazer a tua aliança com Deus, não perca essa oportunidade, não perca este momento. Pastor André, queria que você fizesse oração de profissão de fé com essa moça e com aquela moça que aceita Jesus também. Vem aqui, querido. Conhece o pastor André? 4 almas para Jesus. Já valeu a pena aqui. Vocês conhecem o pastor André? Esse é o pastor André. Ele vai cuidar de vocês. Ele vai caminhar com vocês junto com a sua esposa. Deus abençoe a vida de vocês. O pastor André vai estar orando com vocês. E daí a água está esperando ali, queridos. Tá bom? Se não tiver roupa, eles vão arrumar para vocês aí, para batizar hoje já. E vocês, queridos, eu quero ter uma conversinha particular com vocês. Olha, porque Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus deu a vida por você, moça. Jesus te ama, querido. Quantos sonhos Ele tem na tua vida? Quantos projetos estão atrasados na tua vida? Porque até hoje você não tem uma estabilidade espiritual com Deus. Mas hoje Ele vai colocar um caráter espiritual, crescimento na tua vida. E a tua vida nunca mais vai ser a mesma, querido. Ele ama vocês, meus amados. Muda a vida de vocês. Ou melhor, deixa que Ele mude a vida de vocês, a história de vocês. O Espírito Santo está ansioso, querido, para começar a mover na vida de vocês tudo aquilo que Ele tem para fazer. Por isso eu quero orar pela sua vida. E depois que eu orar, aquele que não é batizado ainda nas águas, eu quero que você levante a sua mão e você morra para o mundo hoje e viva para Deus em nome de Jesus. Pai, eu quero, Senhor, colocar a vida de cada um diante da Tua presença, Pai. Deus, não pode ser, Pai, que eu sou tão bom, Pai, de ludibriar o pensamento das pessoas, Pai, a ponto delas chorarem, Deus. Mas eu creio que é o Teu Espírito Santo. Você que está no banco aí, levanta a sua mão, abençoa a vida desses irmãos aqui, ó. Fecha teus olhos, olha os olhos espirituais nessa noite, a atmosfera que está nessa igreja. Oh, Espírito Santo, tem pessoas aqui, Pai, que estão desesperadas para mudar a sua vida, Pai. Adolescentes aqui, Pai, que já tem traumas, Deus. Adolescentes aqui que já tem grandes percas na sua vida, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que era perca, tudo aquilo que era derrota, Deus, tudo aquilo, Senhor, que era tristeza, muda a história desses adolescentes, Senhor. Muda a história desses jovens, Pai, tão pequenos, Deus, carregando um fardo, um peso tão grande nas suas costas, Deus. Tira hoje, Pai, todo fardo pesado, Pai. Tira hoje, Senhor, amado Deus, todo peso, Deus. E que em nome de Jesus, o Senhor, Pai, venha fazer uma nova aliança com eles, Pai. Ou o Senhor, Pai, venha refazer a sua aliança com eles, Pai. Que eles estejam no centro da tua adoração, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, coloca eles no teu colo, Senhor. E assim como aquele pai fez, Senhor, pulou no braço dos teus filhos, Pai, do seu filho, pegou ele no colo, Senhor, carregou ele, deu um beijo nele, Jesus. Oh, Xanagaçudecandarás, pega os teus filhos hoje no colo, Senhor, e abençoa a vida deles, Pai. Vem aqui, vem aqui, vem aqui.
você, vem aqui, você, vem aqui. Não, é de trás. Pastor, vem aqui. Vem aqui, querido. Abraça ela, pastor, abraça ela. Querida, Deus está devolvendo a alegria da tua vida. Toda falta de amor na tua vida, Deus está colocando hoje. Hoje não é pastor que está abraçando, não, é o Espírito Santo abraçando a tua vida, querido. Porque Ele te ama, porque Ele tem um relacionamento contigo. E Ele diz pra você que Ele está te tirando de braços abertos, filho. Recebe o amor de Deus aí na tua vida. Recebe o amor de Deus na tua vida. Você consegue entender o amor de Deus na tua vida, querido? Você que está no banco aí, você consegue entender o amor de Deus na tua vida? Ele é sobrenatural. Tem pessoas aí que pararam com o seu ministério. Tem pessoas que pararam com o seu chamado, com a sua promessa. Tem pessoas que estão enferrujando no banco. Deus está te chamando de novo, querido. Deus está te chamando. Vem. Porque Ele precisa de você, querido. Tira toda a ferrugem hoje. Tira toda a corrente. Tira todo o cadeado que está trancando a sua vida. Deus está te chamando na consulta abandonada só. Você que está aqui na frente, querido, que precisa se batizar hoje. Ah, Vinícius, mas eu não tenho roupa, não tenho toalha. Não importa não, querido. Se não tiver aí, mas eu tenho certeza que tem, eu coloco você dentro do meu carro molhado e te levo para casa. Mas não perca hoje a oportunidade de voltar para a casa do Pai. E para você voltar, querido, quem crer e for batizado será salvo. Será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Não seja condenado hoje, querido. Não perca essa oportunidade. Tem alguém aqui que está aceitando Jesus, que está se reconciliando. Quem vai aceitar Jesus vai se batizar, né, querido? Vai descer as águas por livre espontânea vontade, querido. Agora vocês que estão se reconciliando, não precisam se batizar, que já é da igreja, que já está aqui, precisa alguém, levanta sua mão. Ela vai ser batizada, temos 2 pessoas. Tem alguém que precisa? Aí no banco tem alguém que precisa? Levante sua mão. Amém, Jesus. Pastor André. Amém. Quem está sendo abençoado? Gente, a pastora Tânia está aqui. Tem água quente, tem roupa para você que não trouxe roupa, tem toalha para você. Quem quer se batizar agora? Levanta a tua mão. Uma pessoa, mais alguém? Só uma pessoa? Então sobe ali e fala com a pastora Tânia, ela vai orientar você. Amém. Você pode aplaudir mais forte?